Olá a todos, meu nome é Alisson e dentro da proposta da extensão eu vou abordar sobre o vírus Mussucari, que é tido como um ortoflavivírus negligenciado, mas com ampla distribuição aqui no Brasil e na América do Sul. A disciplina de microbiologia aplicada, o professor responsável é o professor Fábio Pildornes. Então, fazendo a contextualização em relação ao vírus, o vírus Mussucari ele foi identificado no Brasil em 1956, na Amazônia brasileira, em especial na cidade de Belém, capital do estado do Pará. E esse vírus ele foi isolado inicialmente de amostras de sangue coletadas da espécie de primata, né, da espécie de macaco Auluata beelzebu, que é o macaco sentinela, e isso dentro do âmbito do programa de vigilância promovido pelo Laboratório de Vírus de Belém, vinculado ao Instituto Evandro Chagas. Então, o vírus Mussucari é tido como um arbovírus, ele é transmitido a partir de artrópodes, algumas espécies de inseto funcionam como vetores, e eu vou abordar isso mais adiante no ciclo de transmissão. E esse vírus ele é tido como um vírus de infecção oportunista em ambiente selvagem. Então, é um vírus que ele é capaz de infectar de forma recorrente algumas espécies animais presentes na Amazônia brasileira. Então, ele pertence ao gênero Orthoflavivírus e à família Flaviviridae, no caso, a mesma família, né, de outros vírus conhecidos como Zika e o vírus da febre amarela. Aqui é só uma imagem de um mapa da América Latina em que mostra os países em que relataram a detecção do vírus ou de anticorpos específicos para o vírus em algumas espécies de animais e no ser humano. Então a gente percebe aqui que esse vírus ele possui essa capacidade de infectar diferentes organismos, né? Principalmente mamíferos e aves, animais silvestres, até mesmo o ser humano. Então a gente percebe, né, que isso reforça a característica dele de ser um vírus oportunista de infecção, oportunista em ambiente silvestre. E nós observamos aqui uma ampla distribuição ao longo dos países da América Latina. Então, o vírus ele possui uma circulação que não ficou só restrita ao Brasil e à Amazônia brasileira. E aqui eu queria destacar primeiro o Brasil. Nós vimos lá atrás que os primeiros relatos foram feitos na Amazônia brasileira, porém, os casos relatados não ficaram restritos somente a esse bioma. A gente percebe aqui nos pontos em vermelho que outras regiões do Brasil também relataram, também detectaram o vírus em amostra de sangue de animais silvestres, como é o caso aqui da Mata Atlântica, na região costeira do Brasil, em especial na Bahia, em que o vírus em anticorpos específicos foram detectados em alguns primatas e espécies de preguiça. Aqui na região central do Brasil, já no bioma de Cerrado, em que o vírus ele também foi detectado em espécies de primatas, no Pantanal brasileiro, é, na região das Cataratas do Iguaçu, do Parque Nacional do Iguaçu, e também no Rio Grande do Sul. Além dos animais da fauna silvestre, o vírus foi detectado em espécies domesticadas, né, cuja a criação acontece em regiões em que esse vírus circula, e também casos humanos foram relatados, em dois países principalmente, no Panamá e na Argentina. No caso, somente um desses casos humanos foram relatados sinais clínicos para a infecção, que foi aqui o Panamá. Eu vou abordar isso mais adiante. Na Argentina, foram relatados a presença de anticorpos específicos para o vírus em alguns militares destacados na região de fronteira com o Paraguai, que é uma região de selva, né, uma região de floresta tropical na Argentina. Então a gente percebe essa ampla distribuição. E o motivo para isso tem a ver com a capacidade que o vírus tem de infectar aves, né? Algumas dessas aves silvestres migratórias. Então, essa capacidade de infecção de aves migratórias que conseguem se deslocar por amplas regiões contribuiu para que ele se disseminasse para outros países na América Latina e não somente a Amazônia brasileira. Então, além do Brasil, em cinza aqui estão a Argentina, Colômbia, Panamá e México, países em que o vírus e os anticorpos para esse vírus foram detectados em espécies animais e no ser humano. Sobre a sua transmissão, hospedeiros em que o vírus foi isolado, a gente viu lá atrás que foi o ser humano, espécies de primatas, né, artrópodes também, né, e, e pequenos mamíferos, como aves também, espécies com anticorpos detectados, tanto ser humano quanto animais silvestres e animais domesticados que são criados em regiões em que o vírus circula, como cavalos, né, e rebanhos bubalinos. Os principais vetores selvagens sugeridos. Na verdade, sugere-se que
mosquitos, né, insetos da espécie Culex, né, e Mansonia, possuem um papel importante como vetor no ciclo de transmissão, e os prováveis reservatórios no ambiente silvestre seriam pequenos mamíferos e aves silvestres. Então, essa imagem aqui, ela reforça um pouco o ciclo de transmissão. Então, é discutido que esse ciclo de transmissão ele possa acontecer em 3 ambientes diferentes, que seria o ambiente silvestre, o ambiente rural e possivelmente o ambiente urbano. Em um ambiente silvestre, os principais vetores seriam os artrópodes pertencentes às espécies Culex, Mansonia, Trichoprosopon e Coquiletidia. Possíveis hospedeiros seriam roedores, primatas não humanos, pequenos mamíferos, preguiças e morcegos. Em ambiente rural, né, é sugerido que os possíveis vetores seriam os mosquitos da espécie Culex e Aedes, e que nesse caso os reservatórios seriam, né, animais domesticados como galinhas, pombos, cavalos e ruminantes, e o ser humano também. Inclusive, o que é sugerido para o vírus, né, além da sua capacidade de ser oportunista em ambiente silvestre, é que os seus casos de infecção estão mais relacionados com florestas tropicais mais próximas de corpos hídricos. E, por fim, uma dúvida que existe na literatura é a possibilidade de transmissão, né, de circulação desse vírus em ambiente urbano, em especial em grandes cidades localizadas nessas áreas em que o vírus ele foi detectado, em que historicamente o vírus ele esteve presente. No caso, como a região norte do Brasil. Então, grandes cidades da região, como Manaus e Belém, em relação a essas cidades, existe uma dúvida, né? Na verdade, uma sugestão, né? Uma possível ideia de que esse vírus ele possa ter circulado, ou ele possa possivelmente circular nessas cidades, uma vez que ele é capaz de infectar animais domesticados, né? Ou animais que convivem junto com o ser humano nesses grandes centros, como os pombos, por exemplo. E isso também reforça uma ideia de spillover, né? Ou seja, de um transbordamento da transmissão, que antes estava restrito para o ambiente silvestre ou ambiente rural, para as grandes cidades. E isso para um vírus no qual o ciclo de transmissão e algumas características não estão ainda muito bem esclarecidas na literatura. Então, os principais sintomas, como eu mencionei, o único caso humano em que foram determinados, né, detectados sintomas clínicos foi o caso de infecção daquele paciente lá no Panamá, de um homem de 29 anos na década de 60, e ele apresentou sintomas característicos de outras infecções por vírus, né, como febre baixa, dor de cabeça frontal contínua, calafrios e suores intensos, né, além de artralgia. Nesse caso aqui, foram detectados, né, o vírus ele foi isolado do soro sanguíneo desse paciente. Os sintomas eles persistiram por 4 dias. E além desse caso no Panamá, mais recentemente na Argentina, foram detectados anticorpos específicos para esse vírus, né, em seres humanos. No caso, militares que estavam destacados em uma região de selva, em uma região de floresta tropical na Argentina. Porém, nesse caso, não foram relatados sinais clínicos para esses militares. Em relação aos modelos animais, o que foi relatado aqui, por exemplo, o próprio macaco sentinela, em que o vírus ele foi isolado inicialmente, ele morreu após 19 dias da coleta de sangue, e a gente teve achados de icterícia e de lesões hepáticas, que estavam sendo sugestivos para a febre amarela. Em modelos animais, né, como hamsters e camundongos, foi percebido, né, um possível neurotropismo que esse vírus possui, uma vez que ele foi inoculado por via intracerebral, e um neurotropismo que ele depende, né, de questões de idade, uma susceptibilidade que depende, né, a idade do animal. Então, o neurotropismo ele foi sugerido. Então, o vírus ele possui uma atração pelo sistema nervoso central. E os modelos animais sugerem e reforçam a ideia de que aves e primatas não humanos eles são susceptíveis à infecção pelo vírus buçuquário. Em relação ao diagnóstico, existem desafios, principalmente porque a gente não tem um diagnóstico, né, uma metodologia de diagnóstico comercialmente estabelecida para o vírus buçuquário, e também porque existe risco de reação cruzada com outras espécies de vírus. Os sinais clínicos também eles não são muito bem específicos. Então, nesse caso aqui, os diagnósticos, os possíveis diagnósticos laboratoriais que a literatura apresenta seriam hemaglutinação indireta, fixação de complemento, neutralização in vitro, e nesse caso a detecção molecular, PCR, por exemplo. Mas ainda assim, existem desafios para PCR, e apesar de existirem primers,
descritos na literatura, esses primers não estão muito bem validados. Então, em relação à ferramenta de diagnóstico laboratorial, existem obstáculos para a detecção laboratorial desse vírus. Em relação à prevenção, a literatura não descreve medidas específicas, na verdade ela discute, né, e ela propõe que pesquisas devem ser feitas em relação a esse vírus. E nesse caso, o que a gente pode propor seriam medidas que são propostas também para outras doenças que são disseminadas através de mosquitos transmissores, né, como por exemplo, o uso de roupas mais longas, né, em ambiente silvestre. Então, se porventura alguma pessoa ela tem a necessidade de ir para uma região de floresta tropical, usar repelente, usar roupas mais longas de maneira que cubra mais o corpo e evite a exposição a esses mosquitos que podem estar infectados com o vírus. E para pessoas que são moradoras de regiões de florestas tropicais, o uso de telas nas janelas, né, a limpeza do peridomicílio para evitar que esses mosquitos eles possam circular e porventura transmitir o vírus. Em relação ao tratamento, não existe uma orientação terapêutica muito bem estabelecida. Não achei medicamentos específicos para o vírus. E aqui a gente abre para uma discussão que é a proposta da extensão, que é como o farmacêutico ele pode se inserir para esses vírus descritos na literatura. Então a gente percebeu aqui, no caso do vírus buçoquara, que não está muito bem descrito o ciclo de transmissão. A gente não sabe se o vírus ele está circulando nas grandes cidades, dessas regiões de abrangência. A gente viu que não existem diagnósticos laboratoriais muito bem definidos, não existem protocolos clínicos muito bem estabelecidos para a identificação de uma doença causada por esse vírus. Além disso, nós também estamos vendo que não existem, né, medicamentos antivirais específicos. Então, como que o farmacêutico ele pode trabalhar? Primeiro, em um contexto epidemiológico, ou seja, entender como que acontece a circulação desse vírus, quais são as regiões de abrangência, as regiões que são susceptíveis, e se esse vírus ele possui alguma circulação em área urbana, o que não está muito bem estabelecido. Depois, o estabelecimento de diagnósticos laboratoriais específicos para o vírus, né? A gente percebeu que o grande problema para o vírus buçoquara ser detectado por métodos de diagnóstico laboratorial seria a reação cruzada, além da elucidação da patogênese. Então, a gente sabe que é um vírus que ele possivelmente possui um neurotropismo, mas a patogênese não está muito bem estabelecida. O genoma do vírus, por exemplo, não está muito bem elucidado na literatura, então é outro ponto que o farmacêutico ele pode trabalhar, além do desenvolvimento de medicamentos, né? O estudo de alvos antivirais e de terapias imunes específicas para a detecção do vírus. Mas a gente sabe que é um vírus de difícil detecção, de difícil diagnóstico, porque as regiões em que ele ocorre são regiões em que nós temos outras doenças endêmicas. A Amazônia brasileira, por exemplo, tem uma preocupação maior com a malária, com o Zika vírus, com a febre amarela. Então, a identificação e a suspeita clínica de que um possível caso de febre, um possível caso, né, de artralgia, seja causado por uma infecção do vírus buçoquara, é algo muito difícil, é algo menos recorrente. Então, existe essa necessidade de estudos mais aprofundados em torno desse vírus, tanto em relação à orientação terapêutica, quanto ao desenvolvimento de medicamentos, quanto ao diagnóstico laboratorial e o próprio entendimento da circulação desse vírus, uma vez que existe a possibilidade de que, por questão de urbanização, por questão de crescimento das cidades, que esse vírus ele passe a circular em ambiente urbano. E isso é um problema porque a patogênese dele não ainda está muito bem esclarecida. Então, como conclusão, nós observamos que o vírus buçoquara ele é um ortoflavivírus negligenciado. A gente observou também que ele possui uma ampla gama de hospedeiros, desde animais silvestres, né, como primatas, pequenos mamíferos, aves silvestres, como também animais domesticados que são criados em regiões em que o vírus ele é capaz de circular, bem como o ser humano também. A necessidade de pesquisa, uma vez que a patogênese desse vírus não está muito bem esclarecida, uma vez que os ciclos de transmissão também não estão muito bem esclarecidos, a gente não sabe se esse vírus ele circula em ambiente urbano, e as implicações para a saúde pública, né? Uma vez que não tem muito bem esclarecido essas questões de patogênese e de circulação do vírus, isso se torna um risco para a saúde pública, em especial para regiões, para populações humanas que vivem nessas regiões de abrangência. A possibilidade de um transbordamento, de uma transmissão para o ambiente urbano, é um grande risco para um vírus em que ainda não está muito bem esclarecido na literatura. Então, essas aqui são as minhas referências para o vídeo.
Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.